Nós estamos falando agora sobre o encontro do Paulo com a Simone. Então, a Simone foi uma indicação da Michelle. Michelle é uma colega de trabalho. Eu tinha falado já com os 3 consteladores. Não tomei a informação, agradeci, mas ainda não senti que era para eu ir. E conversando com a Michelle, ela falou da Simone e eu fiz 2 constelações com ela de bate-pronto. Eu fiz uma de bonecos e no final de semana seguinte eu fiz em grupo. Presencial. As duas têm seu valor, mas a presencial de grupo foi tremendo o negócio. Foi ali uma transformação. E a Simone, quando eu fui conversar com ela pessoalmente, foi muito engraçado. Porque eu bati o olho nela e senti uma. Eu senti uma coisa boa. Eu senti que eu tinha que me preparar, porque dela viriam muitas verdades ali. Quando ela me abriu o portão da casa dela, ela falou assim: pô, acho que eu te conheço de algum lugar. E eu pensei: eu também, acho que conheço de algum lugar. E eu tenho a memória boa. Então esse lugar não foi aqui. Foi numa outra época aí, num outro plano, sei lá. E a gente fez a constelação de bonecos ali, eu gostei muito. Me deu uma. Foi a sua primeira constelação? Foi. Isso foi numa quinta-feira. No sábado eu tava na de grupo. E aí eu comecei a ver as constelações acontecendo ali. E aquela emoção toda, e aí eu fui sendo tomado e fui começando a participar, e a coisa ia acontecendo ali, até que chegou a minha hora de constelar. Quando chegou a minha hora, eu pensei assim: caraca, agora não dá pra correr, agora eu tô aqui. Eu estou aqui diante das minhas verdades. Tô. E quando eu tava ali, eu comecei a sentir que eu já não tava mais controlando o que eu sentia. E aí entrou uma outra pessoa para me representar, e a maneira como o sistema ali foi se formando, tudo ficando muito claro assim. E eu falei: mas como é que tá formando isso? Eu não falei nada, é uma coisa mágica que estava acontecendo ali. E a Simone só me mostrava os personagens do papel ali, e eu ria, e ela ria, só tá vendo. Até que ela falou assim: tá, você quer entrar no sistema ali, assumir o teu papel? Eu falei: quero. Eu substituí a pessoa, assumi meu papel, me botei de frente pro sistema, porque estava acontecendo ali, eu desabei. De repente foi uma questão de a primeira vez você estar diante do que poderia chamar os seus pais? Sim, biológicos? Biológico, sim. E como foi isso? Isso foi estarrecedor, assim. Primeiro eu chorei muito, fragilizado total, de joelho lá. Eu sou uma pessoa que não chora, dificilmente. E ali eu chorei de soluçar. Foi impactante, assim. Desopilou. Eu estava diante da minha família biológica, né? E eu entendi o papel que meu pai teve no processo. A escolha que eles fizeram foi a melhor escolha. Você sentia isso já? Sim, a escolha que eles fizeram foi a melhor escolha. E o meu pai não foi o vilão. Porque para mim eu sempre chegava muito mãe. O papel da mãe doando o filho. Eu não chegava o papel do pai. Hoje eu entendo que o pai foi quem encorajou a mãe e falou: temos que fazer. Que talvez a mãe sofresse porque ela não queria, mas entendeu ser o melhor. E assim fizeram. Mas a acolhida ali foi de pai, foi de mãe, foi de avós, foi de irmãos, foi de todo mundo lá. Você encontrou o seu verdadeiro lugar e o seu pertencimento dentro desse sistema. Exato, exato. E com os pais adotivos ali no sistema também.
me abraçando e aceitando. Eles têm um amor muito grande por mim, que com certeza eles querem o melhor para mim, seja qual for. Sim. Então, se eu hoje quiser visitar meus pais biológicos, eles vão respeitar. Mas eu sei que eu não preciso. Eu já os conheço no sistema. É suficiente. Eles estão bem lá e eu estou bem aqui. E eu tenho certeza que o sistema trabalha para eles lá. De alguma forma, um vento vai bater lá e vai levar uma paz para eles, que eu quero que essa paz chegue lá. Eles... Também era o seu segundo, a sua intuição e o seu íntimo já te lhe dava essa... Já, e eu faço os exercícios, eu oro. Eu tenho certeza que eles estão bem. Agora eles estão bem. E como mudou a sua vida, como isso reverberou nas suas atitudes, nos seus sentimentos, no seu cotidiano, depois da constelação? Hoje eu estou muito mais tranquilo. Eu sempre fui bem quisto pelos outros, porque eu estou sempre rindo, sempre contente, assim, né? Não brigo com ninguém, sou da paz total, sou mediador, não sou de ir pro embate. Eu sou de várias tribos. Então o pessoal... E as tribos me cobram isso. Porque eu tenho a turma do futevôlei, do futebol, do trabalho, da trilha, da corrida, da rua, de vários locais. Todos ligados ao esporte. A maioria. Boa parte ligada ao esporte ou à atividade física, né? Natureza e tudo mais. E eles me cobram. Porque eu fico flutuando. Eu vou fazendo o que eu quero. Eu vou flutuando nessas tribos aí. Curtindo um pouco de uma, um pouco de outra. Tem a necessidade de se conectar completamente a uma só. Tem gente que acha isso ruim. E às vezes acaba sendo, porque às vezes eles combinam alguma coisa lá e esquecem de mim porque convidam e eu não vou. Porque eu vou para outro lugar. Entendeu? Já me falaram, pô, mas a gente convida, tu nunca vai. É porque eu faço o que eu quero, geralmente. Isso se chama liberdade? Exato. E assim, aí é uma liberdade gostosa. Pra mim, isso me faz bem. Sabe? A gente tá aqui conversando, mas tá rolando uma outra coisa em outro lugar. E quando eu sair daqui, eu vou pra praia. Então é isso que eu quero fazer. Sim. Isso me deu uma leveza. Me deu uma clareza. Me deu um desapego de muita coisa. E tá me cercando de um universo de pessoas muito boas. Porque você acabou eliminando todo o... Fantasmas, os pesos. Exato, os fantasmas, os pesos. Como o sistema costuma falar, você tirou os nós dos emaranhados. Exato. E deixou tudo isso muito límpido. E aí hoje, poxa, eu tenho um grupo de futebol formado por pessoas legais, eu tenho um grupo de trilha formado por pessoas legais. Eu tenho um ambiente onde a Simone faz as constelações, que é só de pessoas legais, sabe? Eu estou cercado de pessoas boas, bacanas, leves, que buscam essa mesma vibe, assim, estão buscando essa mesma... E aí você me fala sempre, como é que dessas levezas, você me fala das coisas, e eu queria te dizer, perguntar, na verdade, quando é que nasce o poeta? O poeta. O poeta nasceu há pouco tempo, mas a primeira poesia eu fiz há uns 3, 4 anos atrás. Foi uma poesia chama Caminho das Flores, em que eu escrevi ali contando a minha história de adoção, até então não incluindo os pais biológicos. Então eu até brinquei com a Simone um tempo atrás, falei, vou ter que refazer essa poesia aqui. E essa poesia ela foi uma poesia premiada no Concurso Nacional dos Novos Poetas. Uma premiação, quinto lugar, alguma coisa assim. Bem legal. E eu fiz só essa. Aí, deu vontade de escrever, eu escrevi essa poesia. Passou-se um tempo, uns 2 anos eu acho, eu fiz uma outra. Aí comecei a brincar, escrever. Eu sempre gostei de escrever. Sim. Mas poesia, comecei a brincar. Aqui e ali, mostrava para um, para outro. Comecei a botar em rede social, o pessoal começou a curtir. A brincadeira começou a ganhar volume. E aí surgiu a vontade do livro. Aí entrei para a Academia de Letras de Santa Catarina. Aí comecei a pesquisar mais, ler mais sobre
sobre poesia mesmo. Uhum. E a poesia hoje é uma forma de expressão muito minha, onde eu escrevo o que eu quero, do jeito que eu quero. As pessoas me questionam, tá, mas isso aí que tu escreve é um pensamento teu? Eu falo, cara, às vezes é, às vezes não é, às vezes é um personagem. E o barato é isso aí, ó. É tu tá lendo uma coisa, se tu saber se é uma opinião minha ou não, entenda como você quiser. Entendi. E eu não fecho conceito. Não falo o que é. Uhum. Eu solto. Um convite à reflexão. Exato, o que cada um quiser pensar, que pense. Umas são mais fechadas. Eu fiz uma sobre os meus avós, que aí é uma coisa minha e deles. Sim. Sentimento meu. Sobre eu e meus pais é dele. Mas eu escrevo sobre personagens. Tem uma chamada artista de rua, que foi premiada também em São Paulo esse ano. Eu escrevo uma história minha e do morador de rua que eu encontrei lá na Conselheiro Mafra. Eu poderia chamar suas poesias de humanas? São humanas. E elas podem vir em função de toda a humanidade que você bebeu diante de uma vida de buscas e de desafios e aceitações? Sim, tem muita coisa ali. Tem poesia minha que ali é quase que um grito de liberdade ali, de revolta sobre coisas que eu passei. E tem coisa que é só flor, é só Título de Paulo Flores. Paulo Flores, o nome do livro vai ser Flores em Poesias, entendeu? E um projeto que eu espero seja maior. Eu tenho a ideia de das poesias nascer uma linha de produto com trechos delas, com as frases que eu acho que causam mais impacto. E daí surgir um baby look, camiseta, almofada, entendeu? Adquirir uma Kombi, plotar ela, pegar todo esse material e sair aí vendendo por feiras, levando a poesia aí para onde eu quiser levar. Então necessário isso. A minha ideia é essa, eu me programo para isso. Quanto mais pessoas lerem coisas boas e puderem propagar, melhor.